Boa noite. Nosso encontro, nossa reunião do Grupo Beija, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Mais de 6 meses, eu acho que é uns 6 meses que a gente não conversou, né? Não foi? Então, é, e está na hora de a gente retomar, né, nossas conversas. E Sim, sabe que eu tenho sido procurado por várias mídias falante português aqui do Japão e lá de fora, por causa do resultado da eleição da nova primeira-ministra, porque ela tem o discurso bastante forte, né? Alegando, culpando imigrantes em vários problemas do Japão, como se fosse uma vítima. Eu acho vitimização de gente fraco, né? Assim, politicamente enfraquecido, muito mais fácil de colocar culpa nos outros. Vamos ver, né, o que acontece. E eu acho assim, também, sempre quando acontece isso, a gente tem que aproveitar o momento para dar o golpe de volta, né? Porque, não, é verdade, porque sempre tem sido assim, os políticos mais conservadores que no fundo é só eles que conseguem mudar a situação, né? E como a situação, pelo menos da educação dos estrangeiros, nunca ninguém conseguiu mexer. Se ela for mexer nisso, né? Acho que ela, pelo discurso que ela fez, ela vai ter que mexer em alguma coisa, né? E para mim é uma óbvia solução dos problemas de integração dos estrangeiros aqui no Japão, imigrantes aqui no Japão, é através da educação. Isso é muito óbvio, né? Eu nem entendo porque até agora ninguém mencionou isso, né? Até agora, porque deve ser um assunto muito, muito difícil para, mesmo para políticos conservadores para mexer, né? Porque vamos ver. E daí, minha mensagem é isso, porque quando acontece isso, quando vem a repressão de cima, assim, as pessoas mais fracas têm tendência de brigar com o outro, né? É, isso sempre é a regra da história. Vem a pressão de cima e acaba brigando entre os mais fracos e acaba enfraquecido por causa disso, né? Então, tem que estar bem unido, né? E é muito difícil, isso é um pouco difícil, porque cada um na situação tratado diferentemente, né? A escola coreana é tratada de uma forma, a escola brasileira é tratada de outra forma, a escola internacional é tratada de outra forma e acaba não podendo criar uma sensação de comunidade, né, que compartilha mesmo interesse, né? Porque porque um ganha um direito e perde outro direito. E outro grupo ganha um tipo de direito e acaba sendo excluído em outras questões. Então, e acaba sendo muito dividido mesmo entre as escolas estrangeiras. E é isso. E a Kojima-san, conhece a Kojima Sensei? Yoshimi Kojima, professora? Então, ela e eu viemos assim, tentando conversar com os políticos daqui, desse grupo, ou daquele partido, ou aquele outro partido. E estamos realmente assim, conseguindo pelo menos dialogar com várias pessoas. Vamos ver o que acontece. Aí, eu vou parar e vou deixar cada um falar um pouquinho, né? Porque é eu bom. queria perguntar, Hum, Dais, você É, falou assim que está buscando os direitos. Quais seriam esses direitos que vocês estão reivindicando para as escolas?
hum, estrangeiras, ou para os alunos em si? Porque eu reparei uma coisa, eu até comentei esses dias. A hum, escola coreana aqui é muito forte, uhum, né? Vi uma reportagem, inclusive, deles, eles são fortes, é uma comunidade forte, né? uhum, Inclusive manter a língua materna, é, e também serem muito bons na língua japonesa, no inglês eles investem muito nisso, né? é. Quais seriam por que essa diferença? O que você acha? Então, vamos conversar sobre isso, né? Porque são vários assuntos que a gente podia estar agendando, né, para conversar nessa reunião. Posso rapidamente responder a essa pergunta, mas não é uma questão tão fácil de ser discutido, né? E a escola, mas porque é longa história da escola coreana. A escola coreana, logo após a Guerra Mundial, abriram várias escolas no Japão inteiro, e isso causou quase uma guerra contra a, o, como se chama? O governo de ocupação americano, né? É, e também com o Japão apoiando americanos, por causa que na época estava começando começando a guerra da Coreia, né? Então, as escolas coreanas, eh, por não receber apoio do governo do Japão, nem de ninguém, acabou procurando apoio do governo da Coreia do Norte, né? Então, o governo militar dos Estados Unidos, junto com o governo do Japão, queria fechar essas escolas, e nesse momento as escolas coreanas se uniram, juntaram força, fizeram muito movimento contra essa demanda, e acabou sendo um protesto muito forte, e morreu gente e tal. Então, a resolução, a solução, o governo do Japão então falou, então vamos não mexer com as escolas coreanas, a gente deixa. E ao mesmo tempo, vamos excluir essas escolas. A gente, sim, vocês naquele canto, nós nesse canto. E assim que foi estabelecido claramente é, essa compreensão de que estrangeiros no Japão não têm obrigação de colocar filhos nas escolas formais. Então, aí daí, nesse período, as escolas coreanas eh, criaram assim um mecanismo de autoajuda, né, ajuda mútua entre eles, e fortaleceram nesse sentido, mas foram totalmente excluídos do sistema japonês da educação. E o que eu acho assim, isso aconteceu tipo 75 anos atrás, muito tempo, quase 80 anos atrás, passando muito tempo, ninguém mexeu, ninguém conseguiu mexer nessa estrutura de impasse, né? E, e o que eu acho super estranho é que quando os brasileiros começaram a seguir o caminho dos coreanos, quer dizer, chegando no Japão na década de 90, perceberam que aqui no Japão estrangeiros não recebem nenhuma ordem de ninguém, então podem abrir as escolas, podem fazer do jeito que a comunidade acha importante. Os brasileiros fizeram, e criaram mesmo tanto de escolas quanto o número de escolas coreanas, né? Então, na época, acho que tinha 100 escolas coreanas e 100 escolas japonesas, brasileiras. E foram dois grupos muito fortes na época, né? E que o governo do Japão não fez nada, tá? De novo, assim, ignorou o que estava acontecendo, nem dialogou, nem tentou integrar, nem tentou nada, não aprenderam nada da história, né? E assim então foram deixados a situação igual, estrangeiros não têm
nem obrigação, nem direito à educação aqui no Japão. E quem quiser abrir a escola pode abrir, só que não recebe apoio, não sei o que, tal. Isso continuou mesmo depois da década de 90. E no século XXI, o governo teve várias assim, tentativas de oferecer algum tipo de ajuda por uma razão ou outra, mas assim, sempre em pedaços, dando esse direito para escolas internacionais, ajudando escolas brasileiras nesse sentido. E cada um, aí daí cada um se contentou com o que recebia e acabou não podendo criar a união entre as escolas estrangeiras, né? E escolas internacionais. E quando eu digo internacionais, não somente aquelas escolas que juntam crianças de várias nacionalidades, né? A gente imagina que a escola internacional é aquela escola, japoneses, nós, pelo menos, pensamos que a escola internacional é uma escola onde a educação é dada em inglês e recebem é, é, assim, tipo de crianças de várias nacionalidades, americano, inglês, e alemão, não sei o que e tal, várias nacionalidades, por isso internacional. Mas não é. As escolas internacionais se consideram internacional por causa que eles oferecem educação internacionalizada, né? Então, a escola brasileira pode ser internacional se oferecer o curso maior aulas de inglês, maior aulas em japonês sabe, criar uma cidadã do mundo, achando que isso estiver acontecendo, então uma escola brasileira pode se identificar como escola internacional, né? Então, o que acontece no momento dizer que é uma escola internacional é muito mais melhor, assim, pela vista da sociedade japonesa. Então, muita gente está se chamando a escola internacional. A escola francesa, antigamente era escola dos franceses, agora é escola internacional. A escola alemã também é internacional. A escola coreana do sul também é internacional. A escola chinesa também tá achando que é internacional. Todo mundo está querendo ser Posso internacional. falar? É. Eu registrei a minha escola como escola internacional. Hum? Escola internacional, Sim. eu registrei como escola internacional Himawari, É. né? E justamente por isso, nós oferecemos o inglês como um ponto forte nessa questão, né? Os nossos alunos para se tornar proficientes em inglês. Temos o japonês também, mas o Hum. inglês ele é diário. Ele vai acima do currículo exigido pelas escolas brasileiras. Então, eles Uhum. têm inglês a semana toda, uma hora por dia. Então, Tanto que a nossos escola. alunos são proficientes no B1 já, Então, quem está no oitavo ano. muito importante. A escola da Elizabeth também é assim, recebe várias nacionalidades e eu acho que é um caminho, né? Mas o que eu queria dizer é que pela história, ao longo da história que foram construídos essas grupos diferentes, grupos de coreanos, grupo de isso, aquilo, separadamente, e até que, não sei se o governo do Japão pensou nisso, mas aquela política de oferecer um pedaço de direito para uma escola, outro pedaço de direito para outra escola, acabou, o governo do Japão acabou conseguindo não solidariedade entre escolas estrangeiras. E nesse momento que talvez as escolas estrangeiras aqui no Japão vá receber alguma pressão, alguma exigência, não sei se vai ser maior discriminação, não sei o que vai ser, mas algo do governo do Japão que tem esse tipo de tendência de discurso. eh, Nesse momento, se as escolas não tiver unidas, né, brigando com o outro, né, coreanos eles são assim assado e não, brasileiros são assim assado.
Não, isso não pode acontecer, porque isso vai enfraquecer a gente. Eu posso dar minha opinião? Quem está falando, por favor? É a Creuza. Cleusa, oh, boa noite. Boa noite. Eu acredito que essa desintegração das escolas internacionais com as escolas japonesas e até mesmo com o governo, isso traz muitos prejuízos, muitas questões negativas, tanto para o Japão quanto para as outras nacionalidades que vivem aqui. Com Porque certeza. acaba que muitas vezes essas escolas elas não têm um critério estabelecido de educação, não tem reciclagem dos profissionais, ou as reciclagens são muito pontuais, algum estilo ou metodologia que a escola adota, e não num critério mais amplo, né, de mudanças mesmo na educação, nas leis, né, tanto as do Japão quanto as do país regente dessas escolas. E, e o que acontece também é que acaba sendo negligenciado dessas crianças muitos direitos básicos que o governo japonês não quer ser responsável por isso, nem os governos dessas escolas internacionais, e essas crianças ficam nessa bolha à deriva, que muitas vezes não tem fiscalização nem de um país, nem do país daquela própria escola, e não tem nenhum padrão de qualidade que mantenha a qualidade da educação e do desenvolvimento dessas crianças, nem no Japão e nem no país onde eles pertencem. Porque, por exemplo, a escola brasileira. Na escola japonesa, as crianças têm direito a uma parte da alimentação, que é paga pelo governo, e uma parte pelos pais. Então, isso garante a essa criança uma alimentação, uma base equilibrada, que isso é fundamental para o desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos de vida, e impacta diretamente e profundamente no aprendizado, né? Então, a escola brasileira acaba não recebendo essa ajuda e acaba tendo que tirar esse custo, que não é baixo, né? Da mensalidade da criança e o que às vezes acarreta numa alimentação não equilibrada e não de acordo com o que essa criança precisa para ter um desenvolvimento saudável. A questão da saúde. Na escola japonesa, eu não me lembro agora, porque meus filhos já são todos adultos, se é a cada 3 ou se é a cada 6 meses, tem exames médicos, tem a questão da saúde bucal, tem a questão do visual, do auditivo, e mesmo de peso e medida, se essa criança está se desenvolvendo dentro do esperado. Na escola Ex- brasileira não tem isso. Então, essas crianças, ninguém sabe se elas têm algum problema auditivo que está impactando na aprendizagem, alguma deficiência visual ou algum comprometimento na saúde física, porque nem os exames básicos muitas dessas crianças não fazem, que é o de sangue, de urina, de fezes, né? Então, eu acho que isso é inadmissível. Nenhum país está se preocupando com questões básicas da aprendizagem com alicerce, porque se isso não é assegurado para a criança, todo o resto fica vago, né? Porque não adianta a escola ter excelência, ser uma escola de renome, ter uma grade educacional boa, se a criança não tiver padrões básicos de desenvolvimento garantidos. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda nesse sentido, né? Eu acho que essas escolas, elas pagam impostos, elas estão devidamente registradas como empresas, e assim como as escolas japonesas, elas deveriam ter esses direitos básicos, que é direito da criança, é direito de desenvolvimento infantil garantido. O que o senhor acha Exatamente. sobre Isso. isso? Exatamente. Assim, as escolas estrangeiras, todas as escolas estrangeiras são excluídas da cobertura das três leis importantes, três leis escolares importantes. Uma é você, justo que você comentou, a lei que garante a qualidade, disponibilidade de qualidade de alimentação, merenda. E outro é e segurança, saúde e segurança escolar e inclusão inclusão
porque sobe um monte de balão. É, outra lei que cobre atividades esportivas, né? Se acontece algum acidente durante atividade escolar esportiva, uma lei cobre o custo de tratamento, essas coisas. Mas as escolas estrangeiras não são cobertas por essas três leis importantes, assim, é, da, a- que cobre outras escolas formalmente reconhecidas aqui no Japão. Então, isso é desperdício, isso é total, concordo plenamente, desperdício e desrespeitoso e a falta de só, assim, né, inteligência. Para quem quiser um melhor futuro da sociedade, não sei como pode ignorar esse lado, né? Mas assim, Daisuke, eles não ignoram, eles exigem, pelo menos na questão de creche. Eles Ah, é? exigem exames médicos, Uhum. eles exigem, eles exigem seguro, a escola tem que ter um seguro para cobrindo acidentes, isso é exigido. Eu tive uma visita semana passada, é exigido seguro, é exigido, eles verificam documento por documento. Veio dois responsáveis pelo governo, né, do Palácio do Governo, e eles vêm fazer, da seção de educação, eles vêm fazer essa vistoria. Você tem que mostrar todos os documentos, inclusive quem coxinando os professores, é exigido, não nos dá o direito de termos esse acesso. Exigir, inclusive, essa questão da saúde das crianças, o exame médico. Eu falei, mas para nós foi dispensado, falou que não precisávamos. Ele falou, É, mas tem que ter pelo menos a carteirinha que eles têm, gratuito, que eles fazem no Roquem Center. Mas, assim, tudo isso é exigido. Não temos o direito, mas a creche, ela é exigida esses documentos. porque você é coberta pela aquela coisa de educação infantil, Subsídio eles dão. né? Nós recebemos o subsídio. Então, Do as, Mushoká. Então, todas as pessoas toda creche que tem um Mushoká, mas mesmo quem não tem um Mushoká, isso sempre foi exigência. Essa parte do Mushoká, ele existe desde 2000, fazem 5 anos que saiu, que foi destinado a todas as, independentemente de ser instituição internacional ou não, porque tem muitas instituições japonesas também que não são homologadas pelo governo japonês. Então, essas também, creches japonesas mesmo, que não são municipais, tem muitos Takudisho japonês também, que são particulares. E eles também recebem esse subsídio. Mas mesmo antes disso, todas essas creches, elas sempre foram obrigadas a apresentar isso. Eu trabalho em uma creche desde 2002 e sempre foi obrigado a apresentar todos esses documentos. Essa Uhum. parte desse subsídio que está se falando agora, isso foi disponibilizado fazem 5 anos, 6 anos agora. Uhum. Mas mesmo antes disso, tudo isso sempre foi exigência na Sim. parte da educação infantil. Agora, quando se fala da parte da função social da escola, nós estamos dentro de um país acolhedor. Agora, talvez eu esteja sendo radical no que eu vou falar, mas nós estamos em um país acolhedor. Uma vez que o nosso aluno, onde está a nossa função social da escola, se o nosso aluno sai da nossa escola no ensino médio sem a noção básica do idioma do país que está acolhido, porque eu vejo muitos alunos que saem do ensino médio e não conseguem nem ir fazer um tratamento dentário, que não consegue nem ir a uma prefeitura tirar um Dilminho sozinho. E ele passou 12 anos dentro de uma escola brasileira. Onde está, onde está a função social da escola? Eu não estou falando de todas as escolas. Desculpa, eu não estou generalizando. Eu sei. Mas temos de ver a função social.
E eu Você, estou falando de um lugar onde tem muitas escolas. Então, nós também temos de ver que existem também essas formas, né? Nós temos também de ver até onde vai a nossa responsabilidade, né? Nós também não podemos atacar sempre o outro e nós temos de ver a nossa responsabilidade. O que eu sempre falo, se todos nós estivermos sempre nos responsabilizarmos pela educação, nós não vamos querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Eu, no meu caso, eu resolvi abraçar aquilo que eu posso trabalhar. Eu não vou querer abraçar da educação infantil ou ensino médio, porque eu sei que eu não vou dar conta. Então, eu resolvi abraçar aquilo que eu dou conta. Então, os meus alunos vão para a escola japonesa, eu cuido deles no contraturno e eu cuido das crianças da educação especial, crianças com deficiência, porque essa é a minha especialidade e são as pessoas, é o ramo que eu dou conta de fazer. Agora, não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas, sendo que eu não vou dar conta. Então, é, precisamos ver isso, até onde vai a nossa capacidade, até onde vai o nosso limite, que tem Posso muitas falar? vou, pessoas vou que pa- não dão deixa- conta. vou passar para a Sandra, mas antes de passar para a Sandra, essa questão de educação infantil é um assunto, né? é, a educação infantil é tratada diferentemente das outros níveis de educação. E Exatamente. todas as leis são diferentes a escola miscelânea, talvez, eu acho que eu entendo que não consiga receber esse subsídio, por isso muitas escolas miscelâneas têm que separar a sua parte de educação eh, primária com educação infantil para poder receber subsídio, né? Essas coisas. É muito, muito estranho. Tudo é complexo e eu acho que assim é feito complexo para dificultar a compreensão de todos. Pelo menos não está facilitando essa, né, essa complexidade. E eu concordo concordo com a Sandra Elizabeth, educação infantil é tratada diferentemente. Agora, a Sandra, por favor. Tá. É, em relação a essa questão social, essa função social, eu vejo alunos saindo do Coco, do ensino do Tchugaku, da escola japonesa, sem qualquer habilidade também. Eu já arrumei emprego para um garoto que ele entrou para trabalhar no Convênio no Ministério, saiu formadinho, foto, diploma na mão, e a dona no caso do Ministério, falou para mim, ele não sabe falar. Ele ficou uma semana e foi mandado embora. Então, essa questão, ela é muito mais além do que escolas brasileiras. Dentro da escola japonesa, eu vejo garotos que estão no coco e que não sabem traduzir, não sabem falar, que foram tentar um emprego com 16 anos agora, foram fazer entrevistas em algumas lojas e não conseguiram, eles não têm Nihongo suficiente. Então, isso é muito, vai muito além de função social de escola brasileira, É, muito além. Tem crianças na escola japonesa que estão em salas especiais, que são crianças consideradas normais, não têm qualquer déficit intelectual, ou cognitivo, mas não acompanham. Escola japonesa não é escola de idiomas, é uma escola onde a criança tem que adquirir conhecimentos básicos para um dia vir a prestar um vestibular. Muitos dos estrangeiros vão por 99 dos estrangeiros, não têm essa capacidade, eles não conseguem. Os que é, têm sucesso, você pode contar no dedo. Então, realmente, é bem complexo isso, vai muito realmente, além de realmente. responsabilidade da função social de uma escola. Assim, até que porque até que foi criada uma lei no ano de 2019, uma lei cuja intenção é promoção de educação do idioma japonês, né? Então essa lei de promoção da educação japonesa de 2019 foi criada, pelo menos nas escolas públicas, está tendo um pequeno e devagar efeito, né? Justo a Kojima Sensei, Yoshimi Kojima, ela está sendo muito procurado pelo Ministério para ajudar nesse lado de melhoria em um sentido,
da educação japonesa nas escolas públicas. E isso aqui eu vejo através dela que o compromisso é muito pouco, em termos de dinheiro que eles colocam nessa área e clareza da direção também. O Ministério da Educação ainda disponibiliza pouco recurso humano, pouco recurso financeiro para ajudar a educação japonesa nas escolas públicas. Isso também vem junto com a inexperiência do povo japonês de conviver com povos não falantes japonês, né? Diferentemente de outros países que já tiveram muito tempo de história convivendo com imigrantes, tentando integrar sempre, tentando educar com seu idioma o Japão, a sociedade, e as escolas e professores têm pouco conhecimento sobre bilinguismo, poucas pessoas do Japão são bilíngues, e esse assunto é bastante complexo nesse sentido. E a lei de educação, a lei de promoção da educação japonesa, criada no 2019, teve um pequeno trecho na sua lei mencionando a existência das escolas miscelâneas aqui no Japão, dizendo que o governo deveria procurar parceria com essas escolas. O que na realidade foi traduzido como uma nova possibilidade do governo para, pelo menos, saber quantas crianças estrangeiras estão indo para escolas estrangeiras. Porque antes dessa lei, ninguém nem se preocupou com o número de crianças estrangeiras que estão nas escolas estrangeiras. E que depois de 2019, pelo menos o governo começou a procurar saber, fazer a pesquisa, levantamento de quantas crianças estão nas escolas estrangeiras. Com isso, somando o número de crianças nas escolas públicas com escolas estrangeiras, agora que o governo está sabendo que mais ou menos assim, 6% das crianças estrangeiras aqui no Japão não estão indo em nenhuma das escolas, né? Então, esse também foi um pequeno passo que teve desde 2019 por causa da preocupação com a educação de japoneses para estrangeiros. Mas eu digo, tudo isso é esforço é, é, mínimo que o governo consegue deslocar, né? Recurso mínimo que eles estão conseguindo deslocar. E eu acho super estranho, porque todo mundo do Japão inteiro agora está falando da falta de integração das, dos estrangeiros imigrantes e falta de integração, e não está tentando integrar, né? Então, isso eu acho super estranho. Elizabeth, por favor. Então, só uma pequena observação, né? Eu estive em Portugal, como o Daski falou, Hum, há 2 semanas, e eu estive conversando com muitas pessoas lá, e algo que me chamou a atenção, e que eu também, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos também, e que eu fiquei sabendo, quando os imigrantes chegam nesses países, eles já têm eh, para receber o visto, eles já têm meio que uma obrigação de frequentar a aula de idioma. Das que foi para os Estados Unidos, eu não sei na época que das que foi, não sei como que era, né? Mas em Portugal diz que eles são obrigados a frequentar a aula de idioma, aprender o português para ter o visto de português, de Portugal. No Japão, a pessoa vem, recebe o seu visto por ascendência. Se sabe o japonês, você não sabe, independentemente. Indiferente fica aqui. Meu pensamento, talvez equivocado ou não, quando começou a imigração, né, para cá, foi um processo descontrolado. O Japão precisava de mão de obra, foi o boom, precisava de mão de obra, viu nos descendentes dos japoneses a mão de obra, então ele começou a trazer os seus
a mão de obra sem uma programação de que eram pessoas, são seres humanos e que teriam famílias e daqui. Então, foi totalmente desestruturada essa entrada desses imigrantes para cá. E disso tudo foi gerando essa complexidade toda. E nós tivemos aquele grande processo do limito que foi falado, das pessoas duplamente limitadas, aquelas pessoas que vieram, ai, daqui 2 anos eu vou embora, ai, os seus filhos, ai, não precisa ir para a escola porque daqui 2 anos eu vou embora. Eu mesma passei por várias situações aqui, se quiser pôr o filho na escola, pode pôr, não tem problema. Minha filha, desde pequenininha, sempre foi para a escola, porque era só escola japonesa mesmo. Eu até fui à secretaria falar de famílias que estavam com crianças aqui, as crianças não frequentavam na escola. É sua filha? Não, não é. Ah, ela tem pai, se os pais quiserem, nós colocamos na escola, mas nós não vamos atrás. Foi falado isso. Essa mesma menina, essa mesma criança, depois já com 12 anos, 12, 13 anos, gestante, só aí eu fui de novo, fui, né, telefonei na época, falei, só aí que foram atrás, porque a menina com 13 anos, gestante, que foram atrás dessa criança. Nunca foi para a escola, né? Então foram muitos casos que eu realmente vivi aqui, situações assim, né? Eu sei que foram descaso. E essa questão que Dais que acabou de falar de 2019, eu também vivi, porque como eu sei que tudo isso acontece aqui. Essa parte de 2019 que existe esse censo, essa preocupação, todo ano existe pesquisa, né, anualmente vem, a cada 2 meses eu tenho pesquisa dentro da escola, né? De quantos alunos estão, quantas crianças estão matriculadas, por mais que as minhas crianças sejam todas da escola japonesa, bimestralmente eu tenho de prestar conta para eles, né, de onde estão essas crianças. Então, tudo isso foi totalmente desestruturado, mas eu penso realmente que as políticas públicas do Japão, elas já começaram há 30 anos a desestruturação, e essa falta de não ter a exigência, não ter essa disponibilidade e talvez até a exigência de que se aprenda o japonês, né? Porque chega aqui sem saber o japonês, sem nada, é difícil para qualquer um, né? É muito complicado. E Isso, aí, sim, eu acho que isso pode ser uma mudança que possa chegar, né? Assim, maior exigência de aprendizagem do idioma e com isso talvez haja maior oferta de recurso para ajudar, não sei. É, algo que a gente tem que ter uma clareza em o que ajudaria melhor a comunidade estrangeira aqui, dos imigrantes aqui no Japão e o que ajudaria a melhor futuro para a sociedade como ao todo, porque é, pouca gente conhece o assunto, pouca gente sabe do assunto, sabe? No Japão, pouca gente do governo sabe do assunto, pouca gente do governo fala dois idiomas e eles pouca gente conhece a vida das pessoas, né? Imigrantes aqui no Japão e eles são quase proibidos a visitar a escola estrangeira. Eu convido gente do Ministério de Educação para visitar uma escola islâmica que tem perto de minha casa, né? Essa escola tem abertura para receber. Eles falam assim, não, não podemos, não podemos. Por quê? Porque tendo visitado, vai criar uma obrigação, o conhecimento vai trazer uma responsabilidade. Então, eles não são permitidos a visitar. Então, assim está ruim, né? Talvez assim, a educação infantil, a situação, o que está acontecendo na educação infantil possa servir como um modelo, uma experiência que a sociedade está tendo de convivência com as escolas estrangeiras, uma estrutura de subsídio, uma certa exigência, comunicação, tal, né? Mas no nível de Shogaku, Chugaku, Koko, não está tendo diálogo, né? Pelo menos na educação infantil está tendo diálogo. Eu acho super interessante, assim, eu não sou muito
experiente, não conheço muito bem a situação da escola Sandra, eu fui visitar só 2 vezes, e a da Elizabeth uma vez só, e a sua experiência talvez seja muito rica, muito importante para, né, assim, ter uma ideia do futuro, de convivência, diálogo, nas escolas no nível maior. Deixa eu só para passar para Cleusa, mas antes disso, eu preciso, ó, depois, assim, depois dessa conversa tão interessante, eu preciso de 10 minutos para relatar das conversas que eu tive lá no Brasil, no mês de eh, agosto, né? Depois eu vou comentar o que eu conversei com eles. Eles estão querendo fazer alguma coisa com a gente, sim. Cleusa, por favor. Cleusa levantou mão. Você tá muda? Tá falando? Sem querer? Ah, pronto, travou aqui. Hum. É, então, não, eu ia falar justamente, entrar justamente nesse assunto, né, que a Sandra e a Elizabeth falaram, que essa questão que elas levantaram não é só na escola brasileira, tá? Porque eu trabalho com crianças, tanto da escola brasileira quanto da escola japonesa, e eu já peguei situações iguais das duas escolas. Crianças com dificuldade de aprendizado, não alfabetizada em nenhuma das duas línguas. Aí os pais tiram da escola japonesa porque pensam que o problema é a escola, põe na escola brasileira. E aí a criança já passou daquela fase, não tem um professor lá preparado para lidar com criança com dificuldade de aprendizagem, ou que recebeu pouco estímulo, ou que não teve uma nutrição adequada nos seus primeiros 1.000 anos, 1.000 dias de vida, e tem essa defasagem, acumula esses atrasos, e nem sempre atrasos caracterizam deficiência, né? Atrasos podem ocorrer por diversos fatores, e os principais deles são falta de estímulo, nutrição inadequada, falta de cuidado com a saúde básica, com a higiene básica, e questão de sono, né? Crianças que não têm uma rotina de sono adequada para a idade. Então, eu já peguei crianças que já tinham transitado pelas duas escolas com 9, 10 anos, que não sabiam nem português, nem japonês, não estavam alfabetizados em nenhuma das duas línguas, e eu consegui alfabetizar essas crianças com 9, 10 anos. Então, quer dizer que a questão do aprendizado muitas vezes não está relacionado só com a questão da criança, está relacionado com a dificuldade do profissional. Ficou mudo. Emudeceu. Voltou, tinha caído a internet. Será que caiu todo mundo ou só fui eu? Tô ouvindo agora. Ah, tá. Então, e aí esse já é o meu quarto ano consecutivo que eu venho para o Brasil a congressos e a questões, eventos relacionados à educação, direcionados para profissionais. Não Hum. só da educação, mas profissionais de diversas áreas que lidam com crianças, né? E Uhum. precisam ter conhecimentos básicos, principalmente com questões de educação especial. E o Uhum. que eu faço, né? Nos últimos, ano passado foi em Pernambuco, na Faculdade Federal de Pernambuco, esse ano foi na Bahia, e tanto o ano passado quanto esse ano em São Paulo, em Recife, no Pernambuco, na Bahia, tinham pessoas do Ministério da Educação, do governo, lá, acompanhando os eventos, filmando, fazendo perguntas, entrevistando os profissionais que estavam dando as palestras, porque o governo está interessado em saber aonde que o governo deve entrar Qual para governo? ajudar essas questões, porque uma criança que não consegue aprender o básico, ela não consegue ter um nível intelectual satisfatório para ter uma vida satisfatória, e isso reflete e causa impacto diretamente não só na vida dela, mas também na sociedade como um todo. Governo da República? Sim, Hum. né? Que nem agora, semana passada eu estava na Bahia. E lá tinha, né, o representante do Ministério da Educação da Bahia, acompanhou os 2 dias de congresso,
de evento e entrevistou vários profissionais que deram palestra perguntando o ponto de vista deles, porque esses profissionais eles estão agindo diretamente na onde estão as dificuldades, os problemas, né? Então Uhum. eles conseguem apontar, ser pontuais na onde está faltando intervenção, na onde está deixando a desejar as políticas públicas, aonde a questão é com formação de profissionais, né, capacitação do profissional. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque quando o governo resolve ouvir, escutar quem está no chão de sala de aula, quem está na prática, ele consegue entender onde estão as dificuldades e ele consegue ser mais assertivo nas medidas e na implementação das políticas públicas. Muito bom. Você está falando do governo do estado de Bahia, né? Não da República do Brasil. Sim, sim. Ah, tá. Eu tô. Eu estou procurando alguém do governo da República, ministério, que possa se interessar nessa questão que você está levantando, porque a gente não, assim, a comunidade brasileira aqui no Japão não tem como contar com algum estado, né? Talvez o estado de São Paulo teria algum interesse, mas o governo do Brasil, da República, poderia ter interesse e obrigação, um certo tipo de obrigação pela educação dos expátrias, como se disse, dos que foram para morar em outros países, né? Expatriados. E o pior é que o governo do Japão, acolhedor, não tem obrigação para a obrigação com a educação dos estrangeiros aqui no Japão, né? Assim, educação dos que não têm nacionalidade japonesa. Então, isso tem sido o maior assim problema para mim do Japão. E vamos ver.